TV, a nossa televisão. Minha cara Assunção e Francisco, em ambos cumprimento todo o partido, meus queridos amigos e amigas. É muito bom perceber que cá estamos nós a fazer a nossa festa sem fretar comboios, porque para fazer a nossa festa não precisamos de prejudicar a vida de mais ninguém. E como se vê, não me parece que tenhamos propriamente menos gente do que o Dr. António Costa encaminha. Sendo que, a esse propósito, eu gostava de dizer, a começar, o seguinte: o Dr. António Costa quis marcar a sua rentrée, ou a rentrée do PS, com uma politiquice quase cínica à volta daqueles que emigraram no período dramático entre 2011 e 2015, prometendo-lhes IRS pela metade, caso voltassem a Portugal. Sem prejuízo na palavra que, obviamente, em relação a estes temos que ter, eu gostava de começar por agradecer rigorosamente a todos os outros milhões de portugueses de quem o Dr. António Costa se esqueceu. E eu refiro-me aos milhões de portugueses, famílias, empresários, trabalhadores, que entre 2011 e 2015 cá ficaram, para que quando o Dr. António Costa voltasse, tendo perdido eleições, encontrasse Portugal, de facto, muito melhor. Milhões de portugueses, já agora, que continuam a ser vergastados por um Estado anafadinho na totalidade do IRS, sem que a propósito o Dr. António Costa pense um segundo sequer em cada um deles. E há uma outra coisa que o Dr. António Costa também deveria perceber. Em primeiro lugar, para quem imigra por não encontrar alternativas em Portugal, infelizmente, os momentos são sempre dramáticos. São dramáticos para quem imigra entre 2011 e 2015, como até 2011 e como depois de 2015. E por isso, só por, francamente, muita mesquinhez, é que se pode, em relação a um universo de imigração, para além de mais num país que é feito de diáspora, de pessoas que saíram ao longo dos séculos, só por muita mesquinhez, e a pensar rigorosamente em 2019, é que se pode, basicamente, ter uma ideia de seccionar os que saíram entre 2011 e entre 2015. E em relação a isto, eu gostava de dizer outra coisa. Registre o Dr. António Costa que quem saiu nos momentos dramáticos entre 2011 e 2015 não foram as pessoas prejudicadas por um governo que, por acaso, cá esteve a pagar as contas que o Dr. António Costa e os outros deixaram depois de 2011. Foram os espoliados do PS que entre 2005 e 2011 arruinaram as contas públicas, deixaram as faturas para os outros pagarem, e a esses que saíram nenhuma alternativa. Já agora esquece também o Dr. António Costa de outro aspecto que não é irrelevante, e eu que estou fora, em Bruxelas, testemunho todos os dias. É evidente que houve muitas pessoas que saíram porque não tiveram alternativa. É evidente que estas pessoas, podendo, trabalhavam em Portugal. E é evidente que, regressando, nós temos que estar cá para as apoiar. Agora, houve também muita gente que saiu, depois de 2011, como antes disso, e saiu porque quis. Muitos jovens que eu conheço porque quiseram ver mundo. Altos quadros que estão na banca. O Dr. Horta Osório é o banqueiro melhor pago da City em Londres. Os funcionários das instituições europeias. Tantos que são muito bem pagos, felizmente. E eu pergunto, porque é que quem assim, felizmente, hoje, fora, como dentro, mas no caso fora, é beneficiado na sua vida, há de, regressando, ter um IRS cortado pela metade, enquanto que quem cá está com salários baixos o paga na totalidade? É que realmente não faz nenhum sentido, meus queridos amigos. E já agora,
convinha que, em vez desse número comicieiro, a focar e seccionar no tempo só alguns imigrantes e um só governo, o Dr. António Costa tivesse uma palavra para os 400 mil portugueses e lusodescendentes que na Venezuela sofrem à mão de um governo, de uma ditadura que é apoiada em Portugal pela extrema-esquerda que o suporta por seu lado no governo. Seria portugueses que estão a ser expoliados dos seus bens, dos seus empregos e até das suas identidades. Portugueses que também são imigrantes muitos e querem voltar, mas para quem não há promessas de IRS reduzido pela metade, nem casas, nem trabalhos, nem apoio de um governo que, quando fala da imigração, é apenas a pensar nos votos. E eu quero dizer que depois da forma como em 1974 e 1975 a esquerda portuguesa tratou tantos milhares de portugueses abandonados à sua sorte no ultramar, não aceitamos que agora outros portugueses sejam tratados como os expoliados dessa esquerda numa nova vaga no século XXI. E sabemos bem do que falamos, porque até temos uma presidente que de lá veio, nesse tempo, e se fez a melhor líder num partido democrático, depois de 25 de Abril, nesta fase, em Portugal. E devo também dizer que tive muito orgulho na intervenção do Telmo Correia, do nosso grupo parlamentar, que para estes portugueses, que também são imigrantes, que também são lusodescendentes, pediu uma ponte aérea de ajuda, porque em relação ao regime, todos nós o condenamos. O que está em causa neste momento é a ajuda a quem dela precisa. E uma certeza terão, é que do CDS estas pessoas terão sempre as nossas palavras e o nosso esforço. Nunca terão o nosso silêncio. E em relação a elas, não peçam mesmo que fiquemos calados, porque nós não ficaremos. E cá estaremos para falar em nome delas. Sendo que, a propósito desta esquerda que nos governa, socialista, e à sua esquerda à extrema, porque nós vivemos num país em que só há extrema-direita, e temos outros que fazem festas com fotografias atrás da Revolução Bolchevique, enfim, delegações da Coreia do Norte e da Venezuela, mas não são extrema-esquerda, são outra coisa qualquer. Seja como for, e eu que até tenho uma colega eurodeputada que foi a votos em representação do Bloco de Esquerda, eu ouvi aqui há dias a lançar mais uma daquelas frases cheias de alegorias que dão muito jeito numa peça de teatro, e nisso o Bloco de Esquerda é realmente extraordinário, dizendo que, a propósito de Mário Centeno, não sei se já perceberam que agora para o Bloco de Esquerda o alvo não é o Dr. António Costa, porque isso não dá jeito nenhum. Então escolheram outro, que é o Dr. Mário Centeno. Pobre. Enfim, seja como for, não sei se ouviram a deputada, a eurodeputada Marisa Matias, a dizer que, nessa tal frase cheia de alegorias, Mário Centeno não entrou para o Eurogrupo, foi o Eurogrupo que entrou em Mário Centeno, e depois, naquele sorriso de circunstância bem preparado, lá diz, bom, na verdade, o Eurogrupo nunca saiu de Mário Centeno. Ora, vamos lá ser então muito claros. Neste país, Mário Centeno só é Ministro das Finanças com o Eurogrupo fora dele ou dentro de si, porque o Bloco de Esquerda quer. E o resto é conversa. O Bloco de Esquerda entrou no PS, tal qual o PS entrou no Bloco de Esquerda. Há até quem diga que há algum Bloco de Esquerda que nunca saiu de algum PS. E o contrário também é verdade. E por isso, cada uma das medidas que o Bloco de Esquerda faz de conta não gostar, só existe neste país rigorosamente porque o Bloco de Esquerda as vota em cada orçamento de Estado. O resto é teatro, o resto é conversa, são atores e são atrizes, mas chocam de frente com a realidade e violentamente. E a esse propósito, enfim, os exemplos estão todos aí. Nós temos um Bloco de Esquerda que se diz marxista e que abomina o capital, mas que não parou enquanto não conseguiu fazer do Dr. Francisco Louçã conselheiro do Banco de Portugal, que é só a meca do capital à escala planetária, pelo menos no nosso país. É uma coisa extraordinária.
nós temos o Bloco de Esquerda a fazer discursos em Lisboa, através do já aqui citado Ricardo Robles, dizendo ter orgulho do PREC, das nacionalizações, das ocupações, da reforma agrária, a argumentar em campanha contra a tal da Lei Cristas, que dizia fomentava a especulação imobiliária e a gentrificação, que é assim um termo que se chama e enche a boca para prestar melhor a atenção ou para cativar melhor a atenção dos outros, não é verdade? Mas depois, como também aqui já foi dito, mas é bom recordarmos, se calhar em cada intervenção e daqui até cada eleição em que o Bloco de Esquerda seja candidato, mas depois compra, enfim, a preço de saldo por 347 mil euros, ou uma segurança social que está depauperada. Depauperada. Um prédio que é, na verdade, um edifício de exceção, em Lisboa, que por acaso tem o metro quadrado mais caro do nosso país, não é verdade? Despeja inquilinos, Assunção, despeja inquilinos, veja-se lá bem, consegue empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, apesar dos rendimentos que declara, e são poucosinhos, não é verdade? Licencia obras com uma rapidez que mais ninguém consegue, fato extraordinário, não sei se a circunstância de ser vereador terá alguma coisa a ver com isso, aposta no alojamento local, o tal alojamento local que está a matar as nossas cidades, e depois repõe o prédio à venda através do outro tal símbolo do capitalismo melhor acabado, que se chama Christie's, por 5,7 milhões de euros, mas os especuladores são os outros. É o que se chama, enfim, a frase é velha. Na verdade, são públicas virtudes, vícios privados. E eu na vida até admito isso. Na política é um bocadinho mais difícil e nós cá estamos para o recordar. Porque não é normal, num país que vê um partido com um discurso assim, que um bloco marxista se transforme num bloco capitalista e depois queira que todos os outros acreditem que realmente o que faz sentido é aquela camisolinha com a imagem de Che Guevara que levam o peito e com o que se passa nos comícios. É que a política não é feita de imagens nem de símbolos, é feita de factos e de realidades. E estes são os factos. E não me consta até, meus queridos amigos, que a Mariana Mortágua, que para justificar um adicional do IMI aplicável a ricos, que por acaso em muitos casos são mais pobres do que o Ricardo Robles, não é? Como se vê. Enfim, dizia: temos de ter vergonha e ir buscar a quem está a acumular dinheiro, mas eu ainda não a vi a correr para a fachada do prédio do camarada milionário e a grafitar aqui à facho. Uma coisa muito ao Bloco de Esquerda, aqui há facho. Afinal não há facho, os fachos são os outros. É uma coisa extraordinária. É o tal país dos dois pesos e das duas medidas. Mas há aqui um outro facto com todo o significado político. É que o Ricardo Robles fez e depois justificou foi apoiado e aceite pela Catarina Martins. E, portanto, aí já não estamos a falar de um vereador do Bloco de Esquerda, meus queridos amigos. Estamos a falar de um partido inteiro que, através da sua coordenadora, fez das fraquezas do seu vereador a doutrina desse partido. E isso tínhamos-lo presente. Até porque a Catarina Martins aproveitou rigorosamente mais um daqueles extraordinários acampamentos do Bloco de Esquerda, não é? Onde, entre outras coisas, se discutia, a par de outros disparates, um que dizia, eu tomei nota aqui, propriedade é roubo, não é? Aproveitou rigorosamente esse momento em que se discutia num painel propriedade é roubo, para dizer que afinal a propriedade do seu colega especulador imobiliário já não tinha problema nenhum. Nem era roubo a ninguém. E os que foram despejados desse prédio também não eram sacrificados por coisa nenhuma, nem os que tiveram que ir para tribunal. Porque o Bloco de Esquerda pode, os outros não. E para essa hipocrisia, nesse campeonato, nós não damos, porque realmente não somos diferentes. Não somos uma coisa no Parlamento e outra coisa fora dele. Somos assim, tal e qual, de corpo inteiro, sempre.
E já agora, sem me querer alargar muito mais, gostava também de chamar a atenção para aquilo que é uma marca d'água em que a esquerda costuma insistir sempre num chavão que se chama Estado. Sempre que vamos a votos, sempre que estamos em campanha, é Estado, Estado, Estado. E eu gostava que parássemos todos para refletir sobre o que é isso do Estado. É que realmente o Estado somos nós. O Estado somos nós que trabalhamos e pagamos impostos, porque sem os nossos impostos para pagar o que o Estado faz, não há Estado. E, portanto, quando à esquerda se diz nós queremos o Estado, temos que ter noção que o que estão a dizer também é nós precisamos dos vossos impostos. E por isso é que nós não dizemos mais Estado. Nós dizemos melhor Estado. Principalmente num Estado que realmente tem poucos recursos. Nós queremos um Estado que prossiga as suas funções, mas que para isso não viva a sugar o esforço alheio. E também um Estado que tenha critérios justos. Isto a propósito de um outro tema, meus queridos amigos, ao qual não podemos escapar porque é inevitável e é a marca cristalina de uma governação que realmente é falhada para lá de toda a propaganda e de toda a publicidade enganosa. Sejamos mais uma vez claros. O que se está a passar neste país, nos hospitais, é imoral. O que se está a passar nos hospitais é imoral. Como nos transportes e em muitos outros setores, onde dizem Estado, Estado, Estado. 52 diretores e chefes de serviço que se demitem do Hospital de Gaia, como já sucedeu em muitos outros hospitais, por uma razão, porque não têm condições para tratar os seus doentes. Falta de verba para comprar material cirúrgico. O pesadelo dos médicos, dos enfermeiros, que têm que tratar crianças no Hospital de São João e em tantos outros. Os doentes que têm que levar roupa de casa porque os hospitais não têm condições de fornecer essa roupa. Os doentes acamados aos montes nos corredores dos nossos hospitais. Não há dinheiro. Mas não será certamente por falta de impostos, porque em poucos países desta Europa se cobra tanto em impostos como se cobra em Portugal. E por isso o que lhes digo é o seguinte: não é aceitável que o tal Estado gaste 17 mil milhões de euros em bancos muitas vezes falidos. Só no BPN foram 7 mil milhões de euros, mas depois abandone os doentes à sua sorte nos hospitais sob o argumento e o pretexto de que não é dinheiro. Não é normal. Recordam-se que à esquerda o PS dizia o argumento eram as pessoas. Hoje as pessoas realmente contam para muito pouco. Já agora, por falar de critérios, hoje em dia os comboios são suprimidos, as linhas são encerradas, o dito material circulante está decrépito, as estações onde as pessoas precisam de esperar por cada comboio estão ao abandono e nem uma manifestaçãozinha do PCP. Nenhuma manifestaçãozinha do PCP. Onde é que estão os sindicatos? Que diferença desses tempos entre 2011 e 2015. E há uma... É uma coisa que eu queria dizer francamente. Eu ponderei muito se eu deveria dizer e se devia usar esta ocasião, se eu deveria fazer, mas vou fazê-lo. Realmente acho que o devo. O Dr. Pacheco Pereira, enfim, naquele programa que normalmente tem, quase sempre sem contraditório, pelo menos dos visados, indignou-se muito por me ver durante as férias num comboio, juntamente com dirigentes do CDS, deputados, a doutora Assunção Cristas, de norte a sul, porque reclamávamos melhores condições para a ferrovia em Portugal. E então, enfim, indignou-se muito e lá disse do senhorito, o senhorito era eu, que veja-se lá bem, teve o tupete
entrar num comboio e fazer uma viagem. Bom, o Dr. Pacheco Pereira pode ter a certeza de uma coisa. Só nunca andei mesmo foi à boleia de comboios da extrema-esquerda. Desses nunca andei. Já agora, para que conste, toda a minha vida andei de comboio. O comboio acontece ser o meu meio de transporte favorito. E quando era deputado na Assembleia da República, ia de comboio todos os fins de semana. E voltava de comboio todos os fins de semana, até porque também não gosto particularmente dos aviões. Por isso, da próxima vez que o Dr. Pacheco Pereira se quiser esforçar nos fretes que faz ao PS, vai ter que encontrar melhor alvo, porque pelo menos nesta matéria eu para isso não lhe sirvo. E não lhe enfio essa carapuça. E, terminando, porque as próximas eleições são realmente as europeias, enfim, sublinhar o que vai ter que ser dito vezes sem fim durante esta campanha, para que se perceba o que já se sabe, mas em relação ao qual muitos, porventura, não estarão atentos. É que nós temos as nossas marcas numa campanha que sublinharemos e que nos fazem, de facto, enfim, candidatos com uma agenda que é própria e é a nossa. Nós somos profundamente europeístas, mas não somos federalistas. Nós não queremos que uma nação antiga com 9 séculos de história seja a prazo transformada numa região pequenina do sul da Europa e, para além do mais, amando ou sob batuta dos outros, que alguns invocam quando querem que mais a norte são o tal eixo de tanta coisa, mas que a partir daí não lhes faz crença em relação ao prejuízo que significaria para Portugal. Nós somos um país que está de corpo inteiro na União Europeia, mas não prescindimos de uma vocação atlântica secular e de uma relação com países de língua oficial, que é o português. Nós defendemos a livre circulação de bens, de pessoas, serviços e capitais. Nós defendemos outra coisa que parece que está aí a dar muita polémica, mas eu acharia que era marca de lucidez mais ou menos elementar. Nós acreditamos que o espaço europeu pode ser um destino de acolhimento para outros povos, mas exigimos respeito pelas nossas leis, respeito pelos nossos valores, respeito pelos nossos costumes e temos mesmo a segurança dos europeus como uma prioridade. E não se protegem os europeus, portugueses ou outros com romantismo ou proclamações baratas. Nós queremos melhores regras para a zona euro, obviamente. Queremos um mecanismo europeu de proteção civil que nos acude em situações difíceis como as dos fogos. Queremos ligações às redes de energia europeias, queremos o aproveitamento do nosso mar, a economia azul, tudo aquilo que já sabem. Queremos principalmente ter votos para além das sondagens e é rigorosamente com isto que eu termino, meus queridos amigos, porque, enfim, é com trabalho que os votos se conquistam e nunca foi nas sondagens que o CDS venceu as eleições, por muito que hoje, até se diga, sejam particularmente simpáticas. Com uma certeza, o que nós somos no CDS, meus queridos amigos, não há nenhum outro partido velho de 1974 ou novo feito à pressa que seja capaz de substituir. Outra certeza, nenhum voto no CDS servirá para acordos ou coligações com este Partido Socialista. E essa certeza os eleitores portugueses seguramente que têm e terão para o Parlamento Europeu como para as eleições legislativas. Nós, a este Partido Socialista, somos mesmo oposição. Nós não criticamos o Dr. António Costa numa semana para fazer acordos com o Dr. António Costa na semana seguinte. Nós somos a oposição a este Partido Socialista. A Assunção Cristas é, de facto, hoje, a líder da oposição ao Dr. António Costa. E eu acredito francamente, que o CDS vai ter dois grandes resultados.
nós estamos preparados para disputar as próximas eleições europeias. Nós estamos preparados para disputar as próximas eleições legislativas. Eu tenho a certeza que, sendo o eurodeputado do CDS, cá vai-se vendo o que vou fazer na Europa. Tal qual em Portugal, não haverá português nenhum que, independentemente do partido em que vote, não reconheça a excelência de cada um dos nossos deputados à Assembleia da República. E assim, liderados pela Assunção, para além das sondagens, nós vamos conseguir. Nós vamos ter um grande resultado. E eu peço que acreditem. Peço que acreditem desde logo que em maio, aqueles que são os nossos candidatos, certamente pelo menos parte deles, me irão acompanhar a Bruxelas. O LP, a Raquel, o Vasco, os outros que a seu tempo e quando for tempo, o CDS anunciará. E nas próximas eleições legislativas, lá estaremos a fazer o nosso trabalho e teremos o nosso papel para que no dia seguinte se diga: no que dependeu do CDS, a direita venceu. Façamos todos o nosso trabalho e que depois de maio e depois, no início do outono de 2019, possamos todos dizer: CDS, 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 valeu mesmo a pena. Viva o CDS! Um abraço muito especial aos dirigentes concelhios, aos dirigentes distritais, a todos os que cá vieram, e são tantos nesta festa que é extraordinária, e neste compasso de tempo que me pedem eu faça, e na base do qual agora improviso, e digo várias coisas, porque o tempo passa, e certamente esse momento que será o clímax da minha intervenção acontecerá, a nossa queridíssima Assunção Cristas virá a este palco, a céu aberto, cheio de gente, sem cadeiras para esconder lugares, onde todos espalhados damos o peito às balas, falamos aos eleitores e acreditamos, porque nós vamos vencer. Assunção Cristas, nós vamos vencer, viva o CDS e eu vou sair. Viva o CDS, um grande abraço a todos. Viva o CDS!